Eu uso um computador, ela traz o celular. Mas... Esse ser de pastor não é fácil. Bom dia. Estava falando lá em casa, por mais que esteja sempre aqui na frente, toda vez que me coloca para falar eu fico nervosa, eu fico tensa, mas que Deus conduz esse momento. Estou orando antes da gente iniciar. Pai, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do que o Senhor tem feito. Me ajuda, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda a conduzir esse momento conforme a Tua vontade, que seja a Tua palavra realmente falada aqui, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, na outra semana, eu estava num curso lá em Curitiba, na Jocum, e aí a igreja me apoiou também para estar lá nesse momento, e aí meu pai pediu para estar falando um pouquinho como é que foi, trazendo um pouquinho para a igreja da experiência desse tempo lá, dessa semana lá. Então, vou mostrar um pouquinho, pode abrir o slide. Já deixei aberto aí, tá congelado. Então, o momento que eu passei lá essa semana foi no seminário de esportes, que é um treinamento da Jocum. Para quem não conhece, a Jocum é uma base missionária. A gente tem um casal aqui que conhece bem mais a Jocum, já participou aqui da Jocum do Borel e já conversei com ele várias dúvidas. Eles me indicaram esse seminário, agradeço muito por ter lembrado, por ter falado nesse momento lá, foi muito importante. E aí lá a gente teve um momento, várias palestras, na parte teórica, sobre a questão do esporte. Uma delas eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, que eu falei com eles lá. Eu apanhei muito nessa aula, e aí como a gente tem que compartilhar as coisas, eu venho também apanhando e batendo também para ver se mais alguém apanhar junto comigo e não estou sozinha. Então vou trazer uma parte de uma dessas aulas para vocês depois. E foi, a prática lá foi baseada no Ministério da Jocum, chamado Cordas, que é o Cordas Curitiba. E quando eu comecei lá no prático, a gente ia na academia lá, nos dias, eu até comentei com eles lá ontem, que normalmente nos outros treinamentos, o Matheus me acompanhou lá no Cefal, no Babalo, eu sempre era aquela que ficava sendo carregada pelo peso, né? Porque eu não conseguia fazer a parte física toda, eu sempre ficava cheia de dor. No Babalo Fight eu fui sem saber lutar nada, então assim, a gente apanhou muito. Na parte física pra gente era muito difícil. E aí nesse treinamento, quando começou o físico, eu fiquei super bem no segundo dia, eu estava um pouquinho de dor muscular, mas bem leve, bem tranquila. Na aula de spinning lá, consegui a aula toda, fiquei feliz da vida, porque primeira vez num treinamento esportivo, que eu trabalho já há 3 anos no Ministério Esportivo aqui, eu consegui fazer prático bem. E aí me vem o prático de lado cordas, que eu vou na altura, eu tenho pavor de altura. E aí eu falei com eles, foi para quebrar totalmente meu ego, para eu não ficar feliz de ter conseguido a parte física. E aí vem um prático, exatamente no que eu tenho mais medo, nessa questão do esporte. E aí foi uma semana chuvosa lá em Curitiba. Quando eles falaram como é que seria o prático, eu pensei, vai chover, não vai ter, porque não tem como ter com chuva, né, as atividades, vocês vão ver as fotos. E eu fiquei, não, tem que chover, eu não vou conseguir, eu vou travar lá em cima, vou pagar mico aqui, vou passar vergonha, tem que chover, está chovendo a semana toda, não vai ter o prático. Eu comecei a me acalmar pensando, não vai ter o prático. E aí chegou na quarta de manhã, estava chovendo, quarta à tarde seria o primeiro prático dessas fotos aí, e quarta na hora do almoço abriu um sol, parou de chover, secou a terra assim no caminho, e teve o prático. E aí eu entendi que Deus estava querendo me ensinar nesse momento. Eu aprendi algumas coisas no prático lá, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, a primeira atividade do prático, a gente tinha que subir, eram 9 metros de altura, esse tronco ali de árvore, né, que balançava pra caramba, e pular ali de cima para acertar uma bolinha que estava lá na árvore, lá em cima do teto. Óbvio que eu só fiquei na plataforma, eu fiquei passando mal, o coração disparou, comecei a ficar enjoada, vontade de vomitar, eu olhava para baixo, ficava tonta. E aí pulei dali mesmo, senão eu não ia conseguir pular, eu ia descer do negócio. E fui feliz porque eu pulei dali, senão eu ia descer escalando de volta e não ia nem pular. Mas nessa atividade, depois lendo um pouquinho o texto, e aí deixem a Bíblia aberta que a gente vai passear bastante pela Bíblia. Eu achei em Salmos 55, 4 e 5 exatamente como eu me senti. Eu fiquei com vergonha de ter me sentido desse jeito, porque nesse texto o salmista estava sendo perseguido por guerra.
E ele estava para ser morto, e ele sentiu assim, eu olhei, caramba, eu me senti dessa mesma forma por estar a 9 metros de altura, né? Que absurdo. Então, alguém lê aí pra gente, Salmo 55, 4 e 5, para minha vergonha compartilhar com vocês. Foi exatamente como eu me senti, não é exagero. Na minha versão aqui, deixa eu ver, tem uma parte que fala, né, que minhas pernas tremem, meu coração dispara, alguma coisa desse tipo, e foi exatamente como eu me senti. E aí, nesses Salmos, no 22, ele diz, entregue suas preocupações ao Senhor, e ele susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. E esse mesmo salmista que estava passando mal lá, porque estava sendo provado, sendo perseguido, ele entendeu que ele precisava entregar as preocupações do Senhor. E para mim a primeira lição nessa primeira atividade foi de que eu tenho que aprender a entregar, a confiar em Deus realmente. Que Deus é para quem está me segurando. Por mais que naquela atividade tivesse um monte de gente segurando a corda lá embaixo para eu não despencar e para eu cair devagar, eu tinha que confiar naquele momento nas pessoas ali, que eles iam segurar a corda. Mas na nossa vida, várias vezes a gente fica tão preocupado, às vezes a gente passa mal literalmente porque está preocupado, porque está ansioso, porque está nervoso. E essa atividade me ensinou muito em relação a isso. Que eu preciso entregar a Deus, confiar, entregar as minhas preocupações a Ele. Confiar que é Ele quem está me segurando. E aí eu saí dali feliz, porque passei essa etapa e pensei que tinha acabado o dia por ali. A segunda atividade foi bem tranquila, assim, pra mim, a questão de você ultrapassar o muro em equipe, e aí quem passasse pro outro lado não podia ajudar mais. Então, o último que ficou para pular sozinho o muro. Enquanto estava com o grupo ia passando, todo mundo ajudando, e aí quem passasse não podia voltar para ajudar. Como eu falei logo de cara, meu braço é fraco, não tenho muita força, não posso ficar pro final. Já entrei me defendendo da história. Fui logo no começo, todo mundo ajudando, foi acho que uma ou duas meninas antes de mim. E eu consegui passar e foi vencido. Mas nessa questão também, para mim ficou muito forte a questão do trabalho em equipe. Porque se eu estivesse numa equipe, num grupo, que não entendesse isso, que não levasse em consideração as minhas limitações, ou não pensasse no que eu falei, que não conseguiria pular aquilo, que não ia saltar muito alto, que entendia minha limitação física, o grupo não ia conseguir. Porque se eu ficasse mais pro final, não seria só eu que não venceria a tarefa, seria o grupo todo, porque era um trabalho em equipe. Então, alguém leu lá em 1 Coríntios 1, 10. Então ele fala sobre o trabalho em equipe, a união. E aí, esse é o 1, 10? 1 Coríntios? Não sei se eu coloquei a referência errada ou se é só outra versão. Porque se um cair, o outro, deixa eu ver aqui, o outro levanta o seu companheiro. Deixa eu ver se a versão está certa, se eu coloquei a referência errada. 1 Coríntios 1, 10. A referência está errada. Depois eu procuro aqui e mando. 1 Coríntios, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Se alguém passou depois descobrir antes da referência, me fala para eu corrigir. Mas esse versículo também está em 1 Coríntios, se não me engano. Ele fala sobre isso. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E para mim essa atividade trabalhou muito essa questão do trabalho em equipe. Quantas vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, a gente acha que a gente consegue fazer, a gente quer puxar as coisas. Eclesiastes, nada a ver com 1 Coríntios, né? Eclesiastes 4:10, desculpa. Quantas vezes a gente acha que a gente consegue fazer as coisas, a gente está na liderança, a gente quer fazer um monte de coisa sozinho, mas a gente precisa entender que a gente precisa estar junto. Porque se um cair, o outro levanta. Se um errar, o outro ajuda, o outro apoia. Isso é muito importante na vida cristã, a cada dia, né? Na nossa caminhada, a gente entender a importância do trabalho em equipe, da coragem, de se entregar e de ajudar o outro. E aí, quando eu achei que meu medo tinha sido vencido, quando eu achei que acabou o dia, acabou a altura, me levaram para uma outra atividade, que era o swing, que era um balanço gigante. Essa acho que era uma plataforma de 10 metros de altura, você subia, sentada, como um ato muito simples, você se jogava no ar, com um cinto, óbvio, mas a altura que ele chegava era de 35 metros. Então você ia tipo um balancinho, né? Nem criança brincando, vai e volta, só que no máximo dessa altura ele chegava a 35 metros.
E aí eu estava super tranquila ali, me sentindo muito forte nessa hora. Eu não, já venci meu medo, eu consegui, pulei do outro negócio, meu estômago já parou de doer, já estou bem e tal, eu vou conseguir. Subi confiante, quando eu sentei, que eu olhei para baixo, eu falei pro menino, eu não vou pular. Eu não vou sair daqui. E aí ele ficou ali conversando comigo, ele ficou tentando me estimular e me ajudar. E eu falei, então você me empurra, porque eu não vou sair daqui. Ele falou, não posso te empurrar. Essa decisão tem que ser sua. Você tem que mergulhar, você tem que ir fundo no que Deus tem te falado. E ali naquele momento também, apanhei mais um pouquinho, em relação aos planos, as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Coisas que às vezes a gente acha que não vai conseguir fazer, que não consegue, que é muito grande para o que a gente é. E realmente são planos e sonhos muito grandes para o que a gente é. Mas Deus coloca no nosso coração porque Ele sabe que é Ele quem está com a gente. Que é Ele quem vai estar à frente. E aí por Ele estar com a gente, você pode mergulhar, você pode se jogar, porque é Deus que está te segurando. E aí, nesse ponto, eu separei ele em 2 Timóteo 1,7. Alguém lê aí. Amém. E aí, naquele momento, quando eu pensei, eu não vou me jogar, eu não vou sair daqui, eu vou descer de volta, eu me senti realmente uma covarde, porque todo mundo foi. E aí estava todo mundo antes de mim, né, tinha ido, eu ia demorando um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente fica sempre se comparando, cara, se eu descer daqui, vai todo mundo ficar falando, né, eu sou a única que não vou conseguir fazer o negócio. E aí eu entendi também que eu não tinha que fazer por conta dos outros, eu não tinha que fazer por me comparar aos outros, mas eu tinha que confiar em Deus e fazer aquela atividade porque Deus tinha algo realmente para me ensinar através daquilo. E quando eu consegui abrir o olho, né, porque quando eu fui eu estava de olho fechado, e aí quando eu abri o olho ali em cima, naquela parte que ele sobe mais, a vista é maravilhosa, a cidade, você vê tudo assim verde, é muito bom. E aí eu entendi o quanto que às vezes a gente perde, por não confiar, por não entregar a Deus realmente, e não ir de cabeça no que Deus tem colocado nas nossas vidas, nos nossos corações, e a gente perde a oportunidade de ver algumas coisas, participar de algumas coisas, ter experiências com Ele, pelo medo, pela covardia. E a Bíblia nos ensina sobre isso, que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí, para finalizar essa parte das fotos e da minha apagação de mico, na quarta terminou por aí, foi bem legal, eu fiquei bem reflexiva em relação a essas coisas. E aí na sexta de manhã a gente foi o último dia, a gente foi para uma montanha, fez uma trilha, ele fez a escalada e a descida de rapel. Nesse ponto eu já estava um pouquinho mais tranquilo com essas coisas, eu fui. E na escalada assim, tive algumas dificuldades, teve uma hora que a pedra quebrou, como tinha chovido no jogo, acabou o prático, na quarta voltou a chover, na sexta de manhã abriu o sol de novo. Eu voltei pra cá queimada, toda descascada do sul, de uma semana chuvosa, só Deus explica essas coisas, né? E aí na escalada teve um momento que a pedra escorregou, onde eu fui segurar, e aí eu fiquei lá parada, né? O que eu faço? Eu sabia que qualquer coisa podia me jogar, descer, porque a corda estava ali me segurando, eu ia descer, eu já estava mais tranquila com isso. Mas eu não sabia onde pisar, eu não sabia onde seguir, eu olhei para a pessoa que estava embaixo me guiando, me ajudando, eu falei, me fala para onde eu vou, porque daqui eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver se eu tenho que ir para a esquerda, para a direita, se meu pé vai para um lado, para o outro, eu não sei como eu saio daqui. Eu fiquei alguns segundos, para mim pareceram uma eternidade, ali parada, sem saber para onde que era o próximo passo, onde que era o próximo lugar que eu poderia segurar. E nesse momento, o que Deus me ensinou está lá em Mateus 6,34. Alguém lê aí pra gente. E a Bíblia é muito clara em relação a esse processo da escalada, né? Você vai um passo de cada vez, você vai segurando uma pedra de cada vez. E uma coisa que eles ensinaram lá, né? Você tem 4 pontos, as 2 mãos e os 2 pés, apoiando. Você nunca pode tirar mais de um ao mesmo tempo, senão você não vai ter apoio. Então você tira um ponto quando os outros 3 estiverem firmes. Aí depois está tudo firme, você tira mais um. Está tudo firme, você tira mais um. E vai passando de um em um. Não adianta querer você chegar e, principalmente eu que com medo, a primeira vez que eu estava fazendo, querer sair voando ali, que nem Homem-Aranha, né, jogando a teia. Não ia funcionar, não ia dar certo. E eu só consegui chegar lá em cima porque a gente foi um passo de cada vez. E ouvindo a orientação de quem tinha mais experiência, de quem estava ali embaixo. E esse processo, essa montanha acho que tem 20 e poucos metros de altura, quase 30 também, mas a gente foi devagarzinho, foi subindo e vencendo a cada pedra
um medo de escorregar, um medo de cair. E também foi um processo bem legal, assim, foi uma experiência muito boa, esse momento da escalada. Então, nesse versículo, né, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Muitas vezes a gente também não consegue entender o que vai acontecer, às vezes por questão financeira, por, sei lá, falta de trabalho, uma questão familiar, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai resolver, mas Deus fala também lá pra gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque é um passo de cada vez, é Ele quem vai cuidar, é Ele quem está guiando a gente, a obra é dele, a gente só tem que ir ouvindo o que Ele está orientando e segurando uma pedrinha de cada vez para subir, até chegar lá em cima. Essa aí é a montanha. E aí quando a gente chegou lá em cima, teve aquele momento, né, de, nossa, que vista maravilhosa, e olhando tudo aquilo, e teve um momento ali com o pessoal que ninguém tinha subido com o celular, o pessoal ficou com o celular embaixo com medo do celular cair, né, então não tem nenhuma foto lá de cima, mas a vista é incrível. E aí quando eu entendi que eu ia ter que descer dali, e eu ia descer com uma corda também, com rapel, e eu crente que eu já estava sem medo de nada, mas o coração voltou a disparar, eu comecei a passar mal de novo. Mas aí a gente não podia morar ali para sempre, a gente tinha que voltar dali de cima. Eu ainda tentei falar com o pessoal, vamos ficar aqui, fazer o culto aqui, a gente depois dá um jeito de descer, a gente tem que descer agora. E aí a gente fez a descida de rapel, que foi o último desafio. Deixa eu acho que o versículo está ali no meio. E aí quando eu estava lá em cima, eu fui deixando algumas pessoas passarem na frente, porque eu estava com medo. E aí eu tentando disfarçar, eu quietinha no meu canto, não, pode ir, super educada, né? A pessoa, não, fica à vontade, vai na frente e tal. E aí um dos meninos, que foi mesmo que estava na plataforma lá em cima, quando eu estava passando mal, aí ele virou pra mim e ele, tá tudo bem? Aí eu, não tá tudo bem. Aí eu perguntei pra ele, tem certeza que não pode colocar mais uma cordinha e alguém descer junto? Eu tenho que descer sozinho daí? Aí ele tem que descer sozinho. Aí ele foi conversando comigo. E aí eu consegui, teve alguma etapa ali em cima que você ficava meio que de cabeça para baixo, porque o negócio era para dentro, assim, da pedra. Mas eu fui segurando e mais uma vez eu entendi que não era a minha força. Porque no rapel você vai conduzindo a corda e a sua mão esquerda que está segurando em cima, ela não tem que fazer força para segurar, porque a corda já está fixa lá, tem uma árvore, tem um monte de coisa lá te prendendo. E eu cheguei lá embaixo com a mão doendo, porque eu não conseguia não fazer força com a mão, de tanta preocupação que eu estava de caída ali de cima. E ficava um embaixo segurando a corda, se eu soltasse ele travava a corda, ficava um em cima segurando. E minha mão ficou doendo desnecessariamente, porque eu não conseguia largar. Teve uma hora que eles falaram, Lê, não precisa fazer força, porque eles estavam vendo lá de baixo que eu estava fazendo força com o braço para segurar. Ele pode soltar a corda. Eu falei, eu não solto isso aqui de jeito nenhum, eu já estou descendo, não vou soltar a corda. Até para foto, tinha uma foto que o pessoal soltava, ficava assim, as minhas fotos são tudo assim de costas, porque eu não soltei a corda de jeito nenhum. Mas a gente precisa entender que na nossa vida, no dia a dia, Deus também manda pra gente que a gente seja forte, seja corajoso. Às vezes Ele manda, larga a corda, que eu vou te segurar, eu tô aqui, tô segurando pra você. E às vezes a gente faz que nem eu, que fui covarde ali segurando a corda, mas desci. Mas Deus manda, assim como Ele mandou pra Josué, né? Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, esses pontos eu fiz questão de trazer para compartilhar com vocês um pouquinho do que foi para mim, porque a igreja tem apoiado nessa questão do ministério esportivo, das aulas de judô que a gente tem feito. Esse ano, em agosto, fazem 3 anos que a gente começou o ministério aqui. E para vocês entenderem que isso não é só uma questão do evangelismo, do cuidado com as crianças, isso é uma preocupação com as crianças e com tudo que a gente tem feito, mas como uma pessoa que está também organizando isso, que está à frente, Deus tem me ensinado muito nesses 3 anos. E esse foi mais um desses momentos que Deus falou muito comigo ali e graças também ao apoio da igreja sobre isso. E aí, essa parte vai ser bem rapidinho, para não atrasar também o momento. Eu queria trazer um pedacinho de uma das aulas lá para vocês, que é o que eu falei, né? Eu apanhei também bastante nisso, mas isso eu acho que dá para não apanhar sozinha. Com medo de altura, às vezes nem todo mundo tem, então para alguém é super normal subir, se jogar lá de cima. O Mateus ama essas coisas, né? Então, para ele isso ia ser muito natural. Mas nessa outra questão eu entendi, enquanto eu estava orando para o que trazer, que é algo que a gente precisa como igreja, como corpo de Cristo, se fortalecer. Então, ali ficou desconfigurado, 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Alguém lê pra gente? Eu já ouvi esse versículo muitas vezes. A gente fala muito da questão do corpo como templo do Espírito Santo, da gente cuidar, da gente
tomar alguns cuidados e precauções, considerando o nosso corpo como templo do Espírito. E esse versículo no sentido de você, tudo que você fizer, ser para a glória de Deus. A gente ouve e fala muito isso muitas vezes, mas nessa aula eu ouvi isso de uma forma que para mim foi um pouco diferente e mais desafiador ainda. Eu queria que a gente compartilhasse também um pouquinho, que alguém respondesse, se tiver vontade. Por que vocês definem uma pessoa com uma boa saúde? O que para vocês é ter uma boa saúde? Por que vocês definem uma pessoa com uma boa saúde? O que para vocês é ter uma boa saúde? Tem uma ali que já se identificou, não é meu caso, né? Ausência de dores, ausência de doença. Mas que temos um médico aqui que o que é saúde? Bem-estar físico e mental. Na definição da OMS, eu sempre falo recentemente, mas acho que isso já tem muito tempo que mudou, já não é recente, já há um tempo. Mas teve alguma mudança que incluiu o bem-estar físico, mental, social, que já tinha, e espiritual, como uma definição de saúde, né? A saúde, ela engloba todos esses campos, é um bem-estar em todas essas áreas, físico, mental, social e espiritual. Mas alguém tem alguma outra sugestão do que é uma boa saúde? Uma característica de boa saúde? Você já respondeu, né? Não contava de ter um médico que respondesse assim logo. Obrigada, tio. Mas, exatamente, a saúde, ela engloba vários campos. Não é só a questão da saúde como ausência de doença ou dores, isso é uma parte, sim, da saúde, mas ela engloba uma coisa muito maior. E aí hoje eu quero destacar, não sei se está dando para ler direito, 3 pilares sobre uma vida saudável, sobre uma vida com saúde. São 3 pontos que eu acho que a gente precisa, como seres humanos, como pessoas que querem ser saudáveis, e principalmente como cristãos que entendem que o corpo é o templo do Espírito Santo, trabalhar esses 3 pilares. E tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar por mim também, eu também estou nessa de aprender com vocês. O primeiro ponto, então, é que muitas vezes a gente fala ou ouve frases do tipo, né, o que não mata engorda. Isso é vaidade. Vai ser enterrado mesmo? Quando morrer vai receber outro corpo mesmo? Essa então, cristão ama usar, né? Quando morrer a gente vai receber outro corpo? Para que eu vou cuidar desse? Vai virar pó. Quantas vezes a gente não ouve ou não fala coisas desse tipo, né? E aí vamos lá, vamos ler em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Aí outra pessoa abre 3 João 1, versículo 2. E outra pessoa Romanos 12, 1. Vamos começar lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 3 João 1, 2. Romanos 12, 1. No primeiro texto, ele fala que Jesus, ele nos comprou através do sangue dele. Isso quer dizer que o nosso corpo, a nossa vida, não é nossa, é de Deus. Nós entendemos isso, aceitamos a Jesus, somos salvos. Então a gente tem que entender que o nosso corpo é de fato o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. E quando a gente fala sobre mordomia, teve uma época que o pastor também fez algumas mensagens sobre estudo sobre mordomia cristã, a gente fala muito sobre o cuidado também, sobre com a casa de Deus, a igreja, né, em si, com as pessoas, o cuidado, missões. Mas o que foi mais desafiador para mim, que foi diferente dos outros treinamentos que eu fiz na área de esportes, foi entender essa visão do Ministério Esportivo, do esporte, como algo que eu preciso mudar em mim para cuidar da minha saúde, porque eu posso adorar a Deus através do meu corpo físico também, da minha saúde. E isso também é uma parte da mordomia cristã, porque se Jesus me comprou, se meu corpo é dele, eu preciso cuidar, porque eu estou cuidando para ele, não é para mim. E em João, 3 João 1,2, ele fala ali na carta sobre desejando coisas boas, né? Espero que tudo te vá bem, não sei o quê, e a sua saúde vá bem. Então, a Bíblia o tempo todo ela fala sobre essa preocupação com a saúde, como a gente se sente, como fisicamente ou mentalmente, espiritualmente, socialmente, a Bíblia engloba esse contexto. Em Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a Bíblia também inclui a apresentação do nosso corpo como culto a Deus. Então, quando a gente degride a nossa própria imagem, seja com a forma de se vestir ou a forma de agir, com as nossas atitudes, a gente está estragando o culto que Deus espera que a gente preste a Ele. Quando a gente está destruindo o nosso corpo, seja na questão de aparência, seja na questão de alimentação, de atividade, de saúde, exercício, se você está se prejudicando, se você está destruindo o seu corpo de alguma forma,
você está desagradando a Deus. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e Deus quer que a gente apresente um sacrifício vivo, nosso corpo, santo e agradável a Ele, como o vosso culto racional. Eu não sei se para vocês foi muito tranquilo de ouvir, mas para mim não foi. Para mim foi bem difícil entender isso. E aí, uma pergunta que eles fizeram lá era: como você imagina que era Adão e Eva? E a gente pensa no Jardim do Éden, né? Imagina que era um lugar grande, Deus criou os animais, as plantas. Não tinha carro, não tinha nada disso ali, eles andavam por aquele jardim. Como vocês imaginam que, fisicamente, falando agora de saúde, de corpo, que era Adão e Eva? Magrinho. Talvez, né? Andavam muito. Mas alguém? Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Quando Deus cria Adão e Eva, ele cria o homem, a imagem e semelhança dele. E isso inclui vários sentidos. A forma que Adão e Eva viviam ali, para mim, posso estar talvez errado teologicamente, mas o que eu entendo quando Deus fala ali em Gênesis da criação do homem e da vida que eles levavam, é que Deus esperava aquilo pra gente também, aquela abundância de alimentação, de estar ali com Ele, caminhando com Ele o tempo todo, e a questão da saúde também. E depois do pecado, isso tudo foi destruído, inclusive a questão da saúde. Inclusive, a forma que a gente vive hoje é totalmente diferente da forma que Adão e Eva vivia em termos de saúde. E como a gente se vê hoje? Como que a gente está hoje no nosso contexto, né? A gente, às vezes, tem que se matar de trabalhar porque precisa realmente de algum sustento, ou está precisando, e a gente não consegue cuidar da nossa alimentação, a gente não consegue cuidar do nosso físico, da nossa saúde. Eu não falo a questão de, não, tem que ser magro, tem que ser forte, não é disso que eu estou falando. Eu falo em questão de saúde. O exercício previne doenças, ele previne a diabetes, ele previne a hipertensão e várias outras doenças que a gente tem hoje em índices altíssimos, que o exercício físico é um meio para a gente tratar ou prevenir, e a alimentação também, prevenir essas doenças. Então, como a gente tem se visto hoje, como a gente tem agido hoje, comparado ao que Deus criou para a gente ser, comparado com Adão e Eva? Como a gente imagina, como você imagina que Deus te vê? Será que quando Deus olha e vê quem Ele criou para a gente ser e quem a gente é hoje, será que Ele tem se agradado do que Ele vê na nossa vida hoje? Ou Ele olha e pensa, não era bem isso que eu queria, não que Ele tivesse errado na dose, mas Ele nos deu o livre-arbítrio e a gente escolhe, a gente faz as nossas escolhas. Então, eu também imagino que quando Deus pensa em tudo que Ele criou a gente para ser, tudo que Ele criou a gente para fazer, a intimidade com Ele, que Ele queria que a gente tivesse, e como a gente leva a nossa vida hoje, eu acho que tem um abismo muito grande aí que a gente precisa pensar um pouquinho. Em Salmos 139, 13 a 17, ele fala sobre a nossa criação. Alguém leu pra gente também? Salmos 139, 13 a 17. Nesse texto ali em Salmos, não é Gênesis, não é falando da criação, e o salmista ele descreve sobre a forma que Deus cria e acompanha a nossa vida desde o ventre da mãe, né? Naquela época eles não achavam, quando era criança, eu achava que naquela época as pessoas não tinham medicina ainda, não sabiam nada sobre o corpo humano, né? Então, pra mim, eles achavam, não, o bebê vem da cegonha, né? Eles não entendiam disso. Mas a Bíblia o tempo todo fala sobre o corpo, ela fala sobre os ossos, tem textos que falam lá em Ezequiel, na visão, ela fala sobre os músculos, os tendões, ela fala sobre a anatomia, ela fala sobre tudo. E o salmista já tinha entendido naquela época que desde o ventre da nossa mãe, desde a formação dos nossos ossos, em todas as etapas ali da gestação, Deus já conhece cada um. Nós somos minuciosamente criados, um a um. Deus desenhou cada detalhe, cada sonho, cada coisa que tem na sua vida. Foi planejada e desejada por Deus. Deus investiu tempo, pensamento e planejamento para nos criar. O corpo tem trilhões de células. Só no cérebro, tá ali, ó. Tem 100 bilhões de neurônios, pelo que os cientistas sabem, né? Fora se tiver mais um monte que ninguém ainda descobriu. Imagina tanto detalhe, tanta coisa tão pequenininha que Deus foi criando e criando diferente ainda de um para o outro. Não tem um igual ao outro, não tem um que tem a genética igual a outra de bilhões e bilhões de pessoas que tem no mundo. Então, isso para mim é muito grande. Num mundo tão grande, com tanto detalhe, tanta coisa, Deus se importa comigo, que sou um pontinho de nada ali, com um monte de célula aglomerada, um monte de coisa junto, e Ele se preocupa em me dar a vida, em dar o sopro da vida. Você tem noção da sua capacidade física?
Pensando em homens que talvez conheceram um pouco mais do potencial da perfeita criação, como Davi, Sansão, que foram homens fortes, e agora falo de força física mesmo, você tem noção do que você consegue fisicamente fazer? Para mim, eu não ia conseguir subir aquela montanha, fazer aqueles negócios nunca, porque o meu físico, o meu braço não ia aguentar. Então, eu sei que eu não tenho conhecimento do que o meu físico aguenta. E aprendi muito isso lá na prática. Mas, quanto que usamos desse potencial físico? Já ouviram falar em superpoderes? Pessoas que às vezes tem até um vídeo, né? Que acho que é o filho, tem um bebezinho que fica embaixo do carro assim, a mulher levanta o carro. Ela faz uma força absurda, ela levanta o carro para tirar o filho, porque estava numa situação que era adrenalina pura. Ela cria superpoderes para agir, porque a capacidade física da gente vai muito, muito além do que a gente imagina. E a gente entende isso às vezes quando está numa situação dessa, né? Parece um bichinho desse atrás da gente, a gente descobre que consegue correr, a gente descobre que não morre ali, você consegue correr até alguma coisa, subir em alguma coisa, e a gente descobre que nossa capacidade física, em risco, em situações de risco, quando a gente está com a adrenalina alta lá, a gente consegue muito mais do que a gente acha que ia conseguir. A história de Josué, esse texto a gente não vai ler, mas quem quiser depois dar uma estudada também, a história de Caleb, ali em Josué 14, 7 a 13, Caleb foi um homem que entendeu e perseverou naquilo que Deus havia prometido a ele. Caleb, quando ele foi ver a terra, ele diz no texto lá em Josué que ele tinha 40 anos, acho que era isso, quando ele disse sobre a terra prometida, e ele só foi receber a promessa de Deus quando ele tinha 85 anos. Então foram 45 anos esperando para ver a promessa de Deus se cumprir. E aí no versículo 8, 9, deixa eu achar aqui, agora eu vou tá. No versículo 10 diz assim: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Andei em Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tenho 85 anos. Aí no 11 diz: E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Aqui ele não está falando de força espiritual, ele não está falando que ele é um servo de Deus, que ele está ali buscando, ele também era. Mas ele ficou 45 anos tão forte quanto ele era, ele chegou aos 85 anos tão forte quanto ele era aos 40 anos de idade. E hoje a gente tem vivido a nossa juventude sem pensar no amanhã, sem pensar no como é que a gente vai ser quando envelhecer, como é que a gente vai ser quando fisicamente estiver mais fraco. A gente precisa, a partir de hoje, começar a criar hábitos que vão fortalecer a nossa vida, para que a gente possa, talvez não chegar aos 85 como estava nos 40, mas chegar um pouquinho mais próximo, ter um pouquinho mais de vigor e de saúde, como adoração a Deus, principalmente. Se Deus mandar você apenas escalar uma montanha para alcançar aquilo que Ele tem para você, como você está? Ali, Caleb, ele teve que escalar, ele teve que guerrear, ele teve que lutar, e ele não era tão novinho assim. E ele manteve a força, ele manteve as atividades dele, ele manteve a parte física dele também ativa nesses 40 anos. O músculo a gente perde muito rápido. Então eu imagino que para ele chegar aos 85, e principalmente com o envelhecimento, é muito difícil você ganhar massa muscular. É muito difícil você manter a massa muscular que você tem. Para ele chegar aos 85 com a mesma força de guerra que ele tinha aos 40, ele fazia muita atividade física. Ele fazia força, seja andando, caminhando, parte funcional ali do dia a dia dele, ou força mesmo, mas ele fazia muita atividade física. Como você estará daqui a 45 anos? E aí? Como será que a gente vai estar? Eu não sei, eu falo que minha mãe que ela vivia até os 100. Meu avô já está fazendo 90 esse mês, então não está muito longe. Como será que a gente vai estar? Daqui, talvez, não necessariamente 45 anos, vamos pensar um pouquinho mais curto. Como a gente vai estar daqui a 5 anos, daqui a 4 anos? Como que eu vou estar talvez com 85 anos? Não faço ideia, mas eu vejo meu avô lá com 90, e isso me inspira. Porque ele anda, ele sai para passear, ele sai para pescar, para caçar. E, infelizmente, o estilo de vida é completamente diferente do nosso. A gente não tem aqui uma perspectiva tão grande de chegar aos 90 dessa forma. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar. Como a gente vai estar daqui a um tempo? Porque isso reflete o que a gente faz hoje, isso reflete nossos hábitos hoje. E qual seria o padrão para o cuidado físico, então, que a gente tem na Bíblia? Quem que a gente tem como exemplo para o cuidado físico na Bíblia? Não? Ninguém. Jesus era o nosso exemplo de cuidado físico.
que é um dos pilares da vida saudável que a gente falou lá no começo. Jesus era carpinteiro, e naquela época não tinha muito equipamento que nem a gente tem hoje, né? A gente tem tanta coisa que a gente vê o Fernando lá fazendo, por exemplo, na marcenaria, lá nos armários, ele também faz muita força, mas tem vários equipamentos. Imagina na carpintaria, naquela época que você não tinha, às vezes, muita coisa para te ajudar a carregar, os caminhões, as coisas para levar. Jesus tinha uma vida itinerante, ele andava, não tinha carro, ele ia a pé, nem ônibus, nem avião, ele fazia viagens longas. Acredita-se que naquela época as pessoas andavam em média 10 km por dia, pessoas normais, porque na sua caminhada andavam mais ou menos 10 km por dia. Isso foi o dado que eles levaram lá, eu não sei a fonte disso, mas eu trouxe só para a gente ter uma ideia, porque de qualquer forma, não sendo exatamente esse valor, tem muita diferença daquele tempo para hoje. Nas suas rotinas diárias. Estudos dizem que Jesus, isso daí eu vi, deve ter andado 38 mil quilômetros durante a sua vida. A volta ao mundo pela linha do Equador são 40 mil quilômetros. Jesus andou quase que a volta ao mundo inteira só caminhando nas viagens itinerantes dele. Fora que fez jejum de 40 dias, ele estava aqui como homem. Às vezes a gente fica sem almoço e a gente já começa a passar mal, que não aguenta, a gente tem, o estômago começa a atacar. Jesus fez 40 dias de jejum. E ele não estava aqui como Deus, ele estava aqui vivendo como homem. Ele conseguiu ter uma saúde dessa forma. Ele caminhou de 500 a 600 metros com uma cruz, eu acho que era 50 quilos que estava ali, cortou um pedacinho, com a cruz que tinha um peso enorme. E ele caminhou uma longa distância ali, apanhando e vendo tudo aquilo que a gente já sabe. Isso só foi possível, humanamente falando, porque Jesus tinha uma preparação física. Jesus tinha um cuidado também com seu corpo de estar ativo. Se fomos chamados para ser a imagem e semelhança dele na Terra, não parece que tem algo errado? E aí eu falo, a começar em mim, né, o quanto longe eu estou disso fisicamente. Se a gente for chamado para parecer com Jesus, a gente precisa de fato parecer com Jesus. Quanto você tem caminhado por dia? O que você tem feito? Futebol, academia, caminhada, corrida, esporte, etc. Ou vivemos no segundo começo, assim que virar o ano novo, vida nova, o ano acabou de virar, nesses 20 dias provavelmente algumas metas de fazer dieta já tenham sido quebradas, né, no começo do ano. Mas ele era um influenciador, ele era um motivador de pessoas. Ele cumpria aquilo e ele era exemplo naquilo. O segundo ponto, rapidinho aqui, é sobre alimentação. E qual seria o nosso padrão de alimentação? Jesus. Então também Jesus ele se alimentava muito bem. Naquela época os judeus eles tinham uma alimentação muito restrita e um cuidado muito grande com a alimentação. Jesus como judeu ele seguia também algumas questões de alimentação ali do povo. A gente vê Daniel, a forma que Daniel se alimentava. A história, tem várias histórias bíblicas realmente que falam sobre isso. A forma como você se alimenta, se hidrata e cuida da sua saúde com relação ao que come e bebe tem total influência no seu corpo, disposição, força e bem-estar. E aí essa frase eu achei bem legal, né? Que a comida seja o seu remédio e o remédio seja a sua comida. Porque hoje a gente tem se alimentado muito mal e aí toma um monte de remédio para suprir aquilo que a gente se alimentou mal. E o remédio tem um monte de efeito colateral que piora aquilo, a gente se alimenta mais mal é ótimo, né? A gente se alimenta pior ainda, e aí toma mais remédio para aquilo e isso vai num ciclo viciante. Por exemplo, a ingestão de sal, né? Essa colherzinha de cá com o verde é o quanto de sal a gente deveria comer por dia, 5 gramas, no máximo. A de lá foi um estudo que fez que em média o brasileiro come 12 gramas de sal por dia. A gente sabe que tem uns que comem muito mais que isso, muito pouco menos, mas o quanto de diferença tem na nossa alimentação. Isso está em tudo quanto é lugar. Por exemplo, isso é o sal de cozinha. Isso quer dizer que são 2 gramas de sódio por dia que a gente deveria comer no máximo. E ali deixa eu abrir aqui que dá para enxergar melhor. Por exemplo, o cubo de caldo de galinha, né, aquele de tempero, só um cubinho daquele já tem 2.156 miligramas de sódio. Já tem mais de 2 gramas de sódio, que é o limite do nosso dia. Um macarrão instantâneo, um miojo lá que a gente usa, tem 1.512 miligramas de sódio, ou seja, 1,5 de sódio que nosso limite diário é 2. Então, uma refeição, às vezes, a gente já ultrapassa esse limite de sódio com sal de cozinha. O açúcar, por exemplo, né, o nosso limite diário deveria ser 25 gramas. Esse é o 100% na tabela lá nutricional que tem nos alimentos. E, por exemplo, a Coca-Cola tem 37 gramas em uma latinha. Já passa o limite diário numa latinha de refrigerante. E aí a gente não fala só por questão, é refrigerante, então vamos cortar o refrigerante. A latinha de suco que está lá atrás, do Vale ali de uva, né, sem fazer propaganda ou despropaganda,
A latinha de suco tem 49 gramas de açúcar, ainda é mais açúcar do que a Coca-Cola. Às vezes a gente fala, não, vou ser saudável, vou tomar esse açúcar. Eu era muito fazer isso direto. Mas tem muito mais açúcar, às vezes tem mais sódio, a Coca-Cola ela tem outros componentes também que às vezes acaba sendo tão ruim quanto o pior, Coca-Cola, o refrigerante em geral. Mas Del Valle também não está nessa, né, de saudável. Quanto que a gente tem passado desses limites todo dia? E aí, mais uma vez, eu não falo em relação a dietas, regimes, privações de, então não posso comer mais nada, não posso fazer mais nada. Mas a questão é sempre um equilíbrio. Você entender aquilo e você dosar, você equilibrar. Eu gosto muito de Coca-Cola, mas eu não preciso depender daquilo para estar feliz, eu não preciso depender daquilo para estar bem. Eu amo café, mas eu não posso me tornar dependente do café. Eu tenho que dosar e ter um limite. Se eu sei que isso faz mal, eu não posso tomar todo dia 2 litros de Coca-Cola. Eu preciso dosar a minha alimentação também, entendendo essas limitações. Algumas doenças são expressas cerca de 30% pela herança genética. Então, você ter um gene para algumas doenças diz cerca de 30% de chances que você tem de ter aquela doença. A gente muitas vezes joga a culpa na genética, né? Não, a mãe teve, eu vou ter e é a culpa dela, né? A culpa da genética. Mas 70% da chance de ativação daquele gene é causada pelos hábitos de vida que a gente leva. Pelo exercício físico, pela falta de exercício, pela alimentação. Então, é muito maior a influência que tem pelos hábitos que a gente vive do que, de fato, pela herança genética, que tem sim um peso, mas é muito maior o que a gente realmente faz com o nosso corpo. Somos influência e exemplo de como viver, ou somos influência e exemplo de como não viver? E o terceiro ponto que, para mim, como até alguns comentam, compartilharam, né? No ano passado, eu tentei mudar algumas coisas em relação a isso, de exercício e alimentação, eu perdi 20 quilos. Então, isso eu ainda tenho muito que melhorar, mas eram pontos que para mim eu estava começando a assimilar essas questões, né? Mas o terceiro ponto, mais uma vez, para meu ego não crescer, para eu não achar que eu estava bem por estar fazendo o que eles estavam falando, é o ponto do descanso, que para mim hoje ainda é o mais difícil, que eu ainda preciso realmente aprender. E aí, para finalizar, qual é o nosso padrão de descanso? Jesus, óbvio. Em Marcos 4, 37 a 40, alguém lê aí pra gente terminar essa parte? Marcos 4, 37 a 40. E quando a gente fala de descanso, essa é uma passagem bíblica muito comum, né, da gente lembrar, ou pensar, ou ouvir. Quando Jesus está ali no barco na tempestade, ele está lá dormindo, os discípulos estão desesperados, as pessoas com medo de morrer, lá tremendo, que nem eu estava lá em cima do negócio. E Jesus estava dormindo, com a cabeça lá no travesseiro, feliz, tranquilo, em paz. Ele estava descansando, porque ele sabia que aquilo não iria afetar ele e ele não se preocupou com aquilo, como os discípulos se preocuparam. Ele também descansava e prezava pelo descanso dos outros. Muitas vezes vemos que ele despedia o povo, as multidões, com o propósito de irem descansar os seus discípulos devido às próximas atividades que viriam. Então, isso é muito importante também da gente ter esse equilíbrio, tanto no físico, na alimentação, como no descanso. Em relação ao sono, por exemplo, a gente sabe, eu ouvo muito falar 8 horas de sono, 8 horas de sono, mas de onde surgiu essas 8 horas de sono diárias, né? Porque entre 7, acho que se não me engano 6 a 8, ou 7 a 8 horas de sono, é o tempo que o nosso corpo precisa para a regeneração, para poder tratar as células, repousar, regenerar o metabolismo, melhorar o nosso metabolismo, prevenindo o estresse mental, acelerando o envelhecimento devido à renovação dos tecidos. Era essa palavra que eu estava procurando. Então, para a gente ter uma renovação dos tecidos, para a gente ter um descanso mentalmente, fisicamente importante, a gente precisa de 7 a 8 horas de sono, uma média de 7 horas de sono por noite. Quanto que a gente tem dormido? Eu, pelo menos, tenho dormido pouco, porque às vezes eu fico trabalhando e hoje ainda tento me controlar um pouquinho, mas eu sei que ainda erro muito nisso. E às vezes, tem trabalho para entregar, tem alguma coisa para enviar, eu fico no computador às vezes até de madrugada, e a gente acorda cedo, fica o dia todo naquela correria. E a gente precisa aprender a ter um descanso, a gente precisa aprender a equilibrar isso. A gente não pode se entregar completamente ao trabalho, ou às questões, às vezes até ministério, assim, às vezes até coisas dentro da igreja, que a gente tem um peso tão grande, um fardo tão grande, que a gente não consegue descansar, a gente não consegue compartilhar os deveres, a gente não consegue dividir as tarefas, e a gente vai se cansando, e a gente não para descansar. O que você tem feito com o seu tempo? Tem conseguido conciliar deveres e prioridades? O descanso é uma prioridade. O descanso não é uma opção. Jesus fala o tempo todo sobre descanso na Bíblia também. Assim como o cuidado com a alimentação, o cuidado com o nosso físico é uma prioridade.
como que a gente tem planejado o nosso tempo em relação a isso? E aí, para terminar agora de verdade, não tem mais nada depois disso, a gente vai ler só mais alguns versículos ali. Primeiro a gente vai ler esses três, Salmos 127, 1 a 2, Efésios 4, 26 e Filipenses 4, 6 a 8. E aí o último eu vou ler depois, o de Tiago eu leio. Salmos 127, 1 a 2. O 2 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados de sono. Exatamente o que eu tenho feito. A Bíblia é muito atual. Não adianta a gente se matar de trabalhar, isso não quer dizer que a gente tem que ser preguiçoso, largar o trabalho e ficar em casa dormindo o tempo todo, não é isso. É questão, de novo, do equilíbrio. Mas não adianta a gente destruir a nossa saúde por conta de coisas que a gente precisa equilibrar. A gente precisa ter o descanso. Efésios 4, 26. Quantas vezes a gente não vai dormir, às vezes se sentindo mal, preocupado, tenso, estressado, e a Bíblia nos orienta a não se pôr o sol à nossa ira, a gente resolver as coisas, a gente ir dormir em paz, porque o sono é importante. A gente dorme preocupado, pensando em mil coisas, a gente não consegue descansar como deveria naquela noite, a gente já acorda mais cansado ainda do que foi dormir. E imagino que mais alguém se identifique com isso, imagino que não seja só eu que passe por isso. Mas a Bíblia nos orienta a descansar, a não se irar, entregar a Deus, confiar nele e dormir em paz, entregar a ele nossa noite de sono, entregar a ele as nossas preocupações, porque o sono é importante. E a ira, ela atrapalha muito também o nosso físico. Muitas doenças são causadas também por conta dos sentimentos. E aí, por exemplo, a gastrite é uma questão que, óbvio, tem as questões biológicas também que acontecem, mas é muito associada a pessoas que têm muita raiva, muito estresse, que vai afetando o ácido, vai corroendo ali o estômago. Então isso afeta, o nosso sentimento afeta muito o nosso físico. Filipenses 4, 6 a 8. Aí ele traz uma solução aí para isso. Ele traz em Filipenses, a Bíblia não traz só os problemas, né? Ela traz o problema e traz a solução. Como a gente precisa trabalhar isso? E aí, que nem eu falei lá de manhã no MBB, é que nem emagrecer, né? Na teoria é muito fácil. É só a gente ingerir menos calorias do que gasta. A gente gasta mais do que come e emagrece. Simples assim. Mas na prática a gente sabe que não é simples, não é fácil assim. E aí na prática também a nossa vida como cristão é muito difícil. Mas na teoria é tão simples. Não estejais inquietos com coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. Entrega a Ele, ora, pede a Ele, esteja em paz. E no outro ele traz ainda aquela listinha, né, que a Bíblia tem direto isso, vários versículos que você lê, nossa, é isso. Quanto a mais, em tudo sejam verdadeiros, honestos, tudo que é justo, pense em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. A gente não pode ficar enchendo a nossa mente, os nossos pensamentos de coisas ruins, de coisas que vão prejudicar a nossa saúde. A gente precisa encher o nosso pensamento de coisas que agradam a Deus, de coisas boas, de coisas que Ele coloca no nosso coração. E aí eu quero finalizar com o texto de Tiago 4, 17, que eu vou ler aqui, que para mim foi a pancada maior lá. Tiago 4, 17, ele diz assim, ele vem falando também algumas coisas, né, nesse contexto sobre ensinamentos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, mais uma coisa que a gente falou hoje também no EBD, né? Se a gente sabe o que tem que fazer e não faz, a gente está pecando. A gente está pecando contra Deus. E se você não sabia, sinto te dizer, como o texto também da leitura bíblica de hoje, né? Se você não sabe, faz isso, mas se você sabe que aquilo foi dedicado no santo, alguma coisa que você não pode fazer, sinto muito, mas hoje eu vim aqui e te falei. Então agora, se você não sabia, você já sabe. E assim como eu vi, estudo na área de saúde, trabalho na área de saúde, muitas coisas que eu fui aprendendo, eu ainda não tinha conseguido associar isso de fato com a vida cristã, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende. E eu entendi que era o momento de compartilhar isso também. Porque aquele que sabe, mas não faz o bem, não faz o que deveria fazer, comete pecado. A gente precisa estar juntos, precisa também de ajuda nisso, que a gente se fortaleça nisso, para aprender a ter uma vida saudável, não só fisicamente, de alimentação, e também no nosso descanso, nas nossas limitações, entendendo que Deus que vai fazer a obra. Amém? Queria chamar minha mãe para orar, para encerrar. Não sei se eu posso falar mais alguma coisa.